Oi, meus amores, tudo bom? Estou aqui para uma aula de artes para vocês. Esse período nós estamos dando nosso jeito para chegar até vocês. E eu tive a ideia de gravar essa videoaula, né? Como né, as aulas de artes, elas precisam ser bem dinâmicas, né? Para vocês terem o visual, a gente viajar um pouquinho nesse momento da história, da arte. E aí eu vou começar a aula falando algumas personalidades. E aí eu quero saber se vocês vão adivinhar que personalidades são essas. Sócrates, Alexandre o Grande, Aristóteles, Platão, Homero, Pitágoras, Arquimedes, Euclides, Leônidas I, Hipócrates. Bem, são personalidades gregas. Mas o que você tem a ver? Hoje nós vamos para a arte grega. Então, enquanto que na arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega ela liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas eram seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar do povo. Então, na arte grega, ela volta-se à satisfação da vida presente. Os gregos, ou helenos, né, como eles próprios se designavam, eram mais do que um povo homogêneo. Eram uma série de tribos que tinham em comum a língua, os principais deuses e a noção de que descendiam de antepassados em comum. Nessa civilização predomina o racionalismo, o amor pela beleza, estendida como suprema harmonia das coisas, o interesse pelo homem, essa pequena criatura, e a medida de todas as coisas. Ali nasce a democracia, o governo do povo. A mitologia cria um conceito religioso, pois os gregos não possuem um conceito científico das suas origens, então usam a criatividade. Os deuses possuem as qualidades e os defeitos humanos. Lembram? Afrodite, Zeus. Nós temos os templos dórico, jônico, coríntio, tá? Professor, o que significa esses três? Os templos gregos, eles possuem colunas, tá? O frontão, que é uma base triangular em cima, e nessas colunas em cima de apoio existe um desenho. Os desenhos eles são diferentes no dórico, jônico e coríntio. O dórico ele é mais simples. O jônico, ele tem uma voluta. O que quer dizer isso? Um caracol dos lados. E o coríntio, além de ter o caracol, ele tem várias folhinhas, tá? Esses estilos, o dórico ele vem de Esparta, o jônico de Atena e o coríntio da cidade de Corinto. Então ele vem de cada estilo vem de uma cidade diferente. Os gregos eles prezavam muito essa questão da harmonia, da simetria, da proporção do corpo. Eles sempre buscavam esse equilíbrio. Então esse equilíbrio ele é refletido tanto nas representações, nas esculturas, nas pinturas, quanto também nos templos arquitetônicos. As colunas gregas, dórico, que ela é mais simples, a base dela, a jônica, que é os caracóis, né, que se chama volutas, e a coríntia, ela tem, além do caracol, ela tem as folhinhas também para fazer ela é como se fosse uma coluna mais bonita, mais embelezada. A dórica é no período arcaico, o jônico, ele começa no clássico e o corinto no helenístico. Então, elas são as colunas também mais bonitas, mais elaboradas no período onde se fala sobre a beleza. Aqui nós temos o Partenon,
tá? Que é o templo grego mais conhecido, o antigo mais conhecido, o templo em ruínas. Então, aquilo que a professora falou sobre simetria. O que é simetria? Um lado ser exatamente igual ao outro. Então, aqui, se a gente passar uma linha aqui, ó, esse lado é exatamente igual ao outro. Aqui tinha um frontão, que era uma base triangular em cima, tá? Ele foi construído em homenagem à deusa Atena. Os templos antigamente, eles não abrigavam as pessoas dentro, as pessoas não entravam, ficavam a escultura de deuses e as pessoas ficavam para o lado de fora. Então, ele é um pouquinho maior aqui na parte de baixo, tá? Então, ele é um pouquinho maior, justamente para dar essa impressão como se isso tivesse, a base de cima tivesse pesando e aqui tivesse enlarguecendo um pouquinho mais, para dar essa impressão de movimentação para o templo. Aqui é um estudo de como seria o Partenon sem estar em ruínas, né? As colunas, no estilo dórico, tá? O frontão, ele possuía relevos em cima, nesse frontão, sobre a história do templo. Como era um templo dedicado a deusa Atena aparece aqui e existem as deusas da vitória. Então, sempre a vitória para os gregos era muito importante. E, além dos templos, a gente fala do Teatro de Epidauro. Teatro de Epidauro, ele foi construído justamente nessa base que nós temos hoje de uma arquibancada. Então, mais elevado, para que as pessoas pudessem ter uma visão melhor de onde acontecia a encenação aqui, tá? Então, a plateia ficava aqui em volta e a encenação acontecia aqui e entrava a orquestra dos lados. A parte da frente ficavam para as pessoas importantes, tá? O povo sentava todo aqui atrás. Já que nós estamos falando sobre o Teatro de Epidauro, vamos falar sobre as tragédias e as comédias. Como a professora falou, o teatro, ele nasceu na Grécia. Tá? Então, nós vamos falar sobre o teatro. E ele nasceu nas festas em homenagem a Dionísio, né? Que era o deus do vinho. Então as pessoas bebiam, ficavam felizes, alegres, contentes e elas acabavam encenando. Dizem que Téspies subiu numa carroça e começou a gritar: eu sou Dionísio, o deus do vinho. E daí foi que nasceu o teatro e as pessoas perceberam que elas incorporavam outros personagens. Na verdade, fala-se até que o teatro ele começou lá na pré-história, onde o homem ele encenava uma cena para ele poder contar aquela história. Ele fazia sem ter percepção daquilo que ele estava praticando, né? Mas que ele já tinha esse papel de interpretar. Então aqui a gente fala das tragédias e das comédias. Tá? Então as tragédias, os temas eram sobre mitologia grega e nas comédias eram sátiras. Tá? Aqui era a batalha dos heróis e o seu destino, sempre prevalecendo o quê? A vontade dos deuses sobre a sua vida. Tá? Então sempre ele tinha sempre alguma coisa a perder para obedecer à vontade dos deuses, mas ele se sacrificava para obedecer essa vontade. Então era até uma maneira de mostrar para o povo essa obediência aos deuses. E as sátiras, eles tiravam sarro, faziam uma comédia com pessoas que gostavam de comer demais, pessoas gananciosas, que só pensavam em dinheiro, que só pensavam em posição social, até com os próprios políticos. E ela era tratada assim de menos importância, por quê? Porque quem julgava, existia uma plateia, né, que julgava as tragédias e as comédias. A plateia que julgava as tragédias eram pessoas importantes, né, pessoas nobres. E quem julgava as comédias era um povo. Então, sempre deu mais importância para quê? Para as tragédias do que para as comédias. Mas é que nasce esses dois gêneros e por isso que nós temos a máscara de teatro, que é a máscara de teatro com a carinha triste, representando as tragédias, e a máscara de teatro feliz representando as comédias, que é onde nasceu o teatro aqui na Grécia. Sabe que eu tenho um contato com vocês no WhatsApp, né? E aí eu estou aqui sempre
Fiquem em casa, né? Aproveitem esse momento em família, como eu já tinha falado. E tudo que vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, tá? Beijo, amo vocês, até a próxima!